Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de assistência ao paciente em situação de urgência e emergência. Eu sou o professor enfermeiro João Lucas e hoje nós vamos falar da assistência ao paciente queimado, ou seja, o que fazer com aquele paciente que sofre uma queimadura. Primeiramente, para começar, entender o que é queimadura, né? Queimadura é uma lesão resultante de ação do calor, como energia isolada ou associada a outros meios energéticos, né? Sobre o revestimento cutâneo, a nossa pele. Acometem normalmente pessoas do sexo masculino, crianças jovens e idosos, normalmente envolvendo aí alguma coisa relacionada ao padrão de manuseio, né? Então, pessoas do sexo masculino, crianças jovens e pacientes idosos. As queimaduras são causadas por transferência de energia de uma fonte de calor para o corpo. Agentes térmicos lesam a pele e os tecidos subjacentes e levando à excitação das terminações nervosas, dor, vasodilatação, destruição tecidual, proliferação de germes que infectam e posteriormente causam aí um desequilíbrio hidroeletrolítico. Normalmente, os agentes mais comuns causadores, líquidos superaquecidos, substâncias inflamáveis, como caso de álcool, gasolina, solventes, corrente elétrica, substâncias químicas, agentes biológicos e fogos de artifício. Podemos classificar as queimaduras como de primeiro grau, que vão cometer apenas, aí, no caso, a epiderme, e vão se manifestar normalmente com dor ou com uma coloração um pouco mais avermelhada na pele, né? Segundo grau, a perda de toda a epiderme e derme e manifesta com dor e presença de bolhas. Então, no caso, segundo grau, vão ter presença de bolhas. E terceiro grau, a destruição de toda a epiderme, derme e comprometimento de tecidos mais profundos. Geralmente é indolor, porque ela superou ali a terminação nervosa, mas não vai causar dor, porque geralmente sempre é uma queimadura de terceiro grau, ela tem uma de segundo e uma de primeiro envolvendo junto também. Não cura espontaneamente e requer, normalmente, às vezes, até transplante de pele ou enxerto naquela região. É muito comum queimaduras em acidente doméstico, seria aquela, em algum evento doméstico, a gente acaba sendo acometido por uma queimadura. A primeira coisa que deve ser avaliar durante uma queimadura é a sua profundidade, localidade da ferida, idade da vítima, se ela tem algum tipo de doença ou patologia prévia e a sua extensão. A extensão da queimadura, o importante na queimadura não é só o tipo ou o seu grau, mas sim a extensão da pele queimada, ou seja, a área corporal atingida. Quando a gente tem uma queimadura, digamos, de extensão, de baixa extensão, ela atinge menos de 15% da superfície corporal atingida. Uma queimadura média, né, entre 15% e menos de 40% da pele. Alta, mais de 40%. Nós temos o cálculo da área corporal, que a gente conhece muitas vezes como regra dos 9, digamos assim. Mas bora lá. Face do adulto, né, 9%. Região frontal, frente 18%, costas 18%, braço direito 9%, braço esquerdo 9%, né? Região genitária 1%, pernas 18%. Ou seja, nós temos como dividir essa área corporal. Na criança tem uma modificação, né? Como a criança é um pouco mais curta, região da face, crânio 18%, tórax, né, 18% também, ou costas 18%. Braços, membros superiores, 9,9%, não consideramos genitária, e pernas, 14% cada uma. Então, a gente tem que fazer esse cálculo, lembrar sempre. Em muitos casos, a gente vai ter uma colinha ali, mas caso não tenha, lembra aí da regra dos 9, né? Que é 9, 9, e vai ficar mais fácil de poder calcular isso. Resposta local. A queimadura que acontece mais de 25% na área corporal podem produzir resposta local sistêmica e são consideradas lesões importantes no caso de queimaduras. A liberação dos mediadores locais e as alterações do fluxo sanguíneo, do edema tecidual e a infecção podem causar a continuação da lesão por queimadura, ou seja,
mesmo que a queimadura já parou, o foco já não existe mais, a queimadura pode continuar afetando algum sistema do corpo, né? As manifestações locais mais importantes, né, nas queimaduras são dor intensa, que pode até levar a um choque, perda de líquidos corporais, destruição dos tecidos e, posteriormente, até mesmo uma infecção. Outras alterações seria o caso da hipovolemia, que é uma perca aí de volume sanguíneo. O volume vascular diminui, consequentemente, vamos ter um débito cardíaco aí. E algumas alterações pulmonares, vamos ter uma hipóxia no caso, e às vezes o paciente pode também ter feito uma respiração de a fumaça volátil aí, durante o processo de queimadura, ou porque foi cometido por alguma intoxicação por fumaça e não só pelo fogo. Alterações hematológicas muito comuns, alterações imunes. Então, o corpo, às vezes, deveria ter uma resposta imune e não tem essa resposta. Os primeiros cuidados adequados à vítima vão determinar, na verdade, né, se vão ter êxito ou não esse primeiro atendimento. Vão contribuir decisivamente para, digamos, um prognóstico ou melhorar a situação dessa vítima. Primeiro passo, remover a fonte de calor, tirar a vítima de perto disso tudo, né? Depois, resfriar a área queimada. Vamos pegar e vamos colocar algum material, normalmente muito comum em ambiente de urgência e emergência, soro mesmo, fisiológico, em temperatura ambiente um pouco resfriado. Não é para colocar gelo direcional. A gente abaixa muito a temperatura e faz uma hipotensão nessa vítima. Pior ainda, a gente causa uma hipotermia, consequentemente uma hipotensão. E depois cobrir essa ferida, fazer um curativo ali. O uso muito comum hoje de sulfadiazina de prata para queimadura, seria aí o tópico que a gente utiliza de forma mais comum em primeira atuação. Então, resfriou, vai fazer um curativo normalmente com sulfadiazina de prata. O que a gente vai fazer como profissional de enfermagem? A gente vai monitorar esses sinais vitais, verificar sempre o estado respiratório, verificar a respiração, administrar oxigênio se necessário, colocar um catéter nasal ali com de 3 a 5 litros normalmente, avaliar pulso apical, carotide femoral, ou seja, pulsos centrais, né, pessoal? A monitoração cardíaca está indicada quando o paciente apresenta história de doença cardíaca, ou se for lesão por eletricidade, ou seja, se é uma queimadura que veio por meio de choque, monitorizar esse paciente o mais breve possível. Quando todos os membros estão queimados, a determinação da pressão arterial pode ser difícil. Mas após um curativo estéreo, a gente pode tentar fazer ali uma pressão sobre o curativo, para tentar, às vezes, verificar ou mensurar essa pressão até que a gente consiga entrar no ambiente intra-hospitalar. Remover as vestimentas que não estiverem grudadas, as que estiverem grudadas sempre no ambiente hospitalar, elevar as extremidades queimadas para diminuir o edema, ou evitar que haja refluxo aí de edema, né? Exame físico, né? Verificar sempre a extensão e a profundidade dessa queimadura, avaliar se existe lesão associada à queimadura, verificar o peso do nosso paciente, do nosso doente, e verificar a temperatura, se esse paciente está com a hipertemperatura ou com a hipotemperatura, né? Se ele teve aumento ou queda de temperatura. Lembrando, se teve lesão cutânea, esse paciente vai ter uma exposição maior. Consequentemente, pode ser que ele tenha alguma alteração e equilíbrio de temperatura. Realizar acesso venoso de grande calibre, de preferência aí, a gente vai ter que fazer uma volemia, uma reposição volêmica em torno de 4 ml por quilo corpóreo do paciente. Então, tentar um acesso mais calibroso que for possível, né? E sempre entender que a reposição de líquido é importante. João, mas não teve a perca hemorrágica, né? Digamos assim. Tá, mas ele teve uma perca por evaporação. Então, ele queimou, ele perdeu o tecido. Então, vamos ter que repor essa volemia desse paciente. Lembrando sempre, não vamos repor apenas como profissionais, vamos ter uma equipe multiprofissional que vai dar um suporte maior para a gente. Cuidados secundários, realizar e reavaliar sempre com a anamnese, ver condições gerais do paciente, o agente causador, o horário do acidente. E sempre tentar tratar o mais breve possível a dor desse paciente.
né? Às vezes não ser necessário fazer uma sondagem vesical de demora, de alívio, uma sondagem gástrica, caso seja necessário, entrar com antibiótico-terapia o mais breve e fazer uma imunização antitetânica, porque a gente não sabe o agente causador. Nesse caso, iniciar protocolo de prevenção de infecção, tá? Limpar e manter limpa sempre essa ferida. A temperatura deve ser mantida em torno de 37 e 38 graus, né? Para tentar minimizar e reduzir o padrão de dor do paciente. Curativo, depende muito do padrão que vai se utilizar, mas deve-se usar um curativo aí de cicatrização e muitas vezes de debridação constante. Durante o processo da ferida da pele são inspecionados, ou seja, toda troca tem que verificar como está a cicatrização e se aquele tópico, aquela pomada está surtindo ou não efeito. O debridamento, ele deve ser realizado para remover tecido contaminado ou bactérias ou corpo estranho, né? E a gente tem alguns tipos de debridamento. A gente tem o natural, o mecânico e o cirúrgico. Então, vai ser avaliado e verificar qual que deve ser utilizado. Então, pessoal, só para lembrar vocês que o cuidado com a queimadura tem N fatores. O cuidado mais breve, ele é o cuidado mais importante. Ou seja, quanto mais cedo se inicia o tratamento da queimadura, melhor o prognóstico do nosso paciente. Sendo assim, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.